Nós iniciamos há 2 semanas atrás o tema liderança extraordinária. E qual é o motivo, o que nos motivou como igreja a organizarmos esse tema para pregarmos a respeito disso, estudarmos sobre isso no fim desse ano? Alguns números são extremamente alarmantes, festivos e celebrativos, mas ao mesmo tempo extremamente preocupantes. Em 1990, o IBGE chegou ao número e ao percentual de que no Brasil existiam 9% de evangélicos protestantes. Em 1990. Nesse último ano foi feito um novo censo do IBGE e constatou-se que o percentual de evangélicos protestantes no Brasil é de cerca de 30% da população brasileira. E em 2032, estima-se que no Brasil, o número de evangélicos protestantes será de 42%. Em 2032, superando todas as outras confissões de fé e religiões, tornando-se o Brasil majoritariamente evangélico protestante. Isso é maravilhoso. Inclusive, um outro número interessante, eu não sei se você sabe, mas anualmente a população mundial cresce cerca de 1%. E o cristianismo anualmente tem crescido cerca de 2%. Em outras palavras, o cristianismo cresce mais rápido do que a população mundial. E isso é maravilhoso. Quantos acham isso incrível? Dê uma salva de palmas a Jesus, glorifica a Ele por isso. Isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, a preocupação que isso gera é quem irá liderar esse grande povo. Porque não adianta nada sermos um grande povo se não tivermos grandes líderes. Não adianta nada sermos um grande povo se não houverem homens e mulheres de Deus em todas as áreas da sociedade. E sabe de uma coisa? Certamente, nem todos nós fomos chamados para serem pastores da igreja. Inclusive, digo mais, nem todos nós fomos chamados para liderar na igreja. Entretanto, uma coisa que eu preciso lhe afirmar é que todos nós fomos chamados para liderar na terra. E por que eu lhe afirmo isso? Lá em Gênesis, no capítulo de número 1, quando Deus criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher, Deus dá ao homem aquilo que na teologia nós chamamos de mandato, que nada mais é do que a descrição do propósito do homem e da mulher. E esses mandatos são destrinchados em 3 mandatos. O primeiro mandato, o mandato espiritual. Deus criou o homem e a mulher para ter relacionamento com Ele. Segundo mandato, o mandato social. Deus criou o homem e a mulher para que eles sejam férteis, multipliquem, encham a terra. O terceiro mandato, o mandato cultural. Quando lá em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 28, a palavra de Deus diz ao homem e à mulher que eles deveriam dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre todo animal que rasteja. O que a palavra de Deus está dizendo é: homem e mulher, vocês foram chamados para dominar a criação. Esse domínio, ele precisa ser compreendido dentro do seu contexto. A tradução hebraica desse verso dá-nos a entender que a linguagem do autor de Gênesis aponta para uma ideia de um jardineiro que cuida de um jardim. Entretanto, pouquíssimos de nós têm muita habilidade com jardim. Então, uma melhor forma de entendermos esse texto é a partir da ideia de que fomos chamados para administrar a criação de Deus. Ainda de uma forma, eu diria, mais pontual, é como se Deus estivesse dizendo a Adão e Eva: vocês devem liderar a terra, vocês devem liderar a criação. O que eu quero dizer para você
é que ainda que você não tenha sido chamado para ser um pastor dentro da igreja, você foi chamado para ser um homem e uma mulher de Deus fora da igreja. Ainda que você não tenha sido chamado para liderar na igreja, você foi chamado por Deus para liderar na educação, para liderar no jornalismo, para liderar no mundo corporativo, para liderar nas diferentes esferas de influência da sociedade. Fomos chamados para liderar. E isso é um chamado de Deus ao seu povo. E se você é povo de Deus, você foi chamado para isso. E por esse motivo, esse tema, nós sonhamos, oramos e pensamos nele, porque acreditamos que Deus quer levantar aqui no nosso meio homens de Deus e mulheres de Deus para liderar nesses dias. Deus tem nos chamado para que não sejamos omissos, mas para que assumamos a nossa responsabilidade espiritual no mundo e exerçamos influência e liderança ao qual Jesus nos confiou. E desde então, temos conversado a respeito do texto de Êxodo, e conversando sobre Êxodo, temos aprendido algumas lições sobre liderança a partir da trajetória de Moisés. Na semana passada, vimos como de forma surpreendente, Moisés, a partir da providência de Deus, foi guardado e preservado, e aquele que queria o matar, na verdade se tornou patrocinador dele. E hoje, nós vamos conversar sobre um período de transição na história de Moisés, muito curioso, e que nos ensina lições valiosas sobre a escola de liderança que Moisés foi submetido. Eu quero conversar com você nessa noite, a partir de uma mensagem que eu titulei de Deserto é a escola de Deus. O deserto é a escola de Deus. Assim sendo, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do verso de número 11 do capítulo 2 de Êxodo. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Só recordando do contexto, Moisés nasceu em um tempo onde havia um decreto de Faraó que obrigava a morte de todos os bebês meninos. Porém, Joquebede, amando Moisés e vendo em Moisés uma beleza divina, ela preserva e luta pela vida de Moisés. De forma providencial, ela coloca Moisés em um cesto que foi feito de betume, de piche, e então coloca-o nas águas do rio Nilo. A princesa, filha de Faraó, pega aquele bebê, e pegando aquele bebê, ela é tomada de compaixão por aquele bebê e decide o adotar. Então, a princesa decide bancar Joquebede, a mãe de Moisés, para que ela amamentasse e cuidasse de Moisés na primeira infância. Certo momento, quando Moisés já está um pouco mais velho, na sua pré-adolescência, ele então é levado para a corte de Faraó, aonde ele fica durante 40 anos, sendo educado na corte de Faraó, no palácio real. Note, Moisés tinha uma memória afetiva em relação ao seu povo, porque ele cresceu lá em Gozen, terra dos hebreus. Porém, logo cedo ele foi tirado e foi levado para o palácio real. E meu irmão, Moisés se tornou piá de apartamento, começou a comer pão com Nutella, danoninho de manhã, criada a leite pera, soltava pipa na frente do ventilador. Moisés saiu da periferia e foi levado para viver uma vida cheia de benécias no palácio. O palácio real egípcio era uma coisa absurda de prosperidade e riqueza, e Moisés, como neto de Faraó, usufruía de tudo aquilo. Entretanto, o que o texto está descrevendo é que depois de 40 anos, Moisés ele volta para sua terra,
E voltando para sua terra, ele se depara com uma realidade que ele desconhecia. O quanto o seu povo era tratado de forma abusiva. O quanto o seu povo era oprimido no Egito. O texto ainda diz que durante a visita dele, ele viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Ele olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós clamamos a Ti. Fala conosco por meio da Sua palavra. Nós amamos ao Senhor, dependemos do Senhor e precisamos ouvir a Tua voz. Dá-nos discernimento, clareza da Tua palavra. Quebranta o nosso coração orgulhoso e arrogante. E instrua-nos para que cresçamos, sejamos edificados, transformados e em tudo agrademos ao Senhor. Dá-nos discernimento da Tua palavra nessa noite, Senhor. Transforma-nos. Levante líderes do nosso meio. Homens e mulheres que temam ao Senhor e que passaram por sua escola aprovados. Nós dependemos de Ti, Senhor. E dependendo do Senhor, nós clamamos. Fala conosco. Oramos dessa forma e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fato é que Moisés estava vivendo uma vida muito boa no Egito. E ele tinha uma vaga memória de que ele pertencia a tal povo chamado hebreu. Entretanto, encastelado no palácio, a vista dele não alcançava a dor do seu povo. E isso naturalmente fazia com que ele pouco se importasse com a possível realidade do seu povo, porque na verdade ele desconhecia a realidade do seu povo. Porém, em dado momento, já depois de 40 anos, Moisés vai então até a terra do seu povo, coloca o pé na terra do seu povo, anda na cidade do seu povo, e quando anda, ele observe o tamanho do problema, o tamanho da adversidade, o tamanho da opressão que o seu povo vivia. E isso moveu o seu coração. Sabe de uma coisa? Líderes extraordinários são motivados pela compaixão que tem do seu próximo. Entretanto, compaixão é diferente de pena. Pena é um tipo de sentimento altivo que nós temos a partir daquilo que nós vemos na varanda da nossa casa. Por exemplo, talvez você tenha sentido pena dos gaúchos, mas talvez você não tenha sentido compaixão dos gaúchos. Você consegue entender a diferença? Você olha as imagens e fala, nossa, que horror. Agora, quando você coloca o pé e observa com os seus olhos, o nosso coração se enche de empatia e de compaixão, e isso nos movimenta para uma causa. Eu tenho uma teoria, e a teoria que eu tenho é que a nossa geração é pouco idealista, e por isso abraça um tanto de ideologia estúpida, porque simplesmente desconhece a realidade do mundo e da vida. Porque uma vez que nós pisamos no mundo real e observamos aquilo que está à nossa volta, nós percebemos uma causa ao qual lutar e viver. Luther King já dizia que se nós não sabemos uma causa a qual vale a pena morrer, não vale a pena viver. E de fato Moisés, diante desse cenário, encheu-se de compaixão. E eu entendo muito Moisés a respeito disso. Nós somos uma igreja que tem como DNA plantação de igrejas. Aliás, hoje mesmo, nós estamos oficializando uma nova plantação lá em Portugal, no sul de Portugal, em Sines, que hoje está sendo dado o início oficial dela lá. Glória a Deus por isso. Mas sabe por que Deus me despertou há anos atrás
a respeito da plantação de igreja? Porque Deus me deu o privilégio de poder rodar o Brasil e pregar em diversos lugares, de rodar o mundo e pregar em diversos lugares. E eu lembro que, em especial, uma ocasião que eu fui à Inglaterra, e indo à Inglaterra eu fiquei procurando igrejas em Londres e não achava. E aí então, em uma outra ocasião, eu fui para o Japão pregar, e durante 14 dias eu preguei em diversas igrejas, em diversas regiões lá do Japão. E conhecendo essas igrejas, sabe o que eu constatei? A quantidade de gente que ama Jesus, muito mais do que nós, aliás. Gente piedosa, gente esforçada demais, gente que na sua ignorância faz tudo o que pode. Entretanto, olhar e observar tantas igrejas fracas, com uma teologia fraca, com um ensino diluído, com uma prática de igreja confusa, eu lembro que aquilo rasgou o meu coração. E rasgou meu coração no sentido de ter compaixão. E eu lembro que lá em Tóquio ainda eu orei dizendo: Senhor, me dá a graça e a oportunidade de plantar igrejas ao redor do mundo, inclusive no Japão. Não porque nós somos a solução do mundo, de forma nenhuma, mas porque certamente fomos chamados para ser parte dessa solução. Posso ouvir um amém? E diante disso, meu coração se moveu nessa direção. E por isso, exaustivamente, de forma muitas vezes dolorosa e pesada, nós insistimos e perseveramos na intenção de plantar igrejas, porque isso move o nosso coração a partir da compaixão. A Lari foi no Rio Grande do Sul, logo quando houve as catástrofes lá, e isso mudou o coração dela. Quando os nossos olhos veem as adversidades e os problemas, nós percebemos que podemos ser parte da solução. E foi isso o que Moisés constatou. Eu preciso ajudar o meu povo, eu preciso fazer alguma coisa. Mas olha só o que diz o verso de número 12. Olhou para todos os lados, e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Pergunta: tinha alguém por perto? Gente não, mas Deus tinha. Ele olhou para todos os lados e falou: estou sozinho. E se eu estou sozinho, eu preciso resolver o problema sozinho. Ninguém está aqui, só eu estou aqui. Eu preciso matar no peito e resolver o problema da escravidão do Egito. Eu preciso matar no peito e resolver essa crise, porque eu sou o grande libertador do Egito. Eu fui formado na escola de Faraó. Eu sou letrado e versado em toda a tradição, cultura, conhecimento, intelectualidade egípcia. Eu estou preparado para ser o grande libertador. E olha então o que Moisés faz. Em seguida, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que vocês estão espancando seu amigo? Perguntou Moisés, ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O que acontece é que Moisés é movido por um santo sentimento. Ele é movido por uma santa intenção, mas intenção boa, sem o método santo, é pecado. Posso repetir? Intenção boa, sem o método santo, é pecado. Não adianta ter uma intenção boa e uma motivação boa, se não tiver um método santo. Eu digo isso porque nós
estamos cheios, a nossa geração, de solucionadores de problemas do mundo. E só pelos posts no X a fome mundial vai acabar. Só pelos posts no Instagram, sem falar das dancinhas do TikTok, o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Meu irmão, minha irmã, não adianta ter uma intenção santa se tivermos o método pecaminoso, porque o método pecaminoso torna a nossa intenção santa pecaminosa. Moisés tinha uma santa intenção. Qual era o desejo de Moisés? Aliviar a dor do seu povo. Mas qual era o problema de Moisés? A arrogância, orgulho, altivez. Moisés acreditava que ele seria o libertador do seu povo. E de fato Deus usaria Moisés para isso mais à frente. Mas não seria Moisés o libertador do povo. É Deus quem libertaria o povo por meio de Moisés. Você consegue entender a diferença? E por causa da altivez, do orgulho de Moisés, ele colocou a carruagem na frente dos bois e cometeu uma loucura de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Ao ponto que a partir dali então ele começou a ser perseguido pela segunda vez pelo seu avô. O seu avô queria tirar a vida dele quando ele havia nascido, e agora quer tirar a vida dele porque ele fez um ato revolucionário contra as forças militares do Egito. E isso fez então que Moisés tivesse que fugir para o deserto, para esse lugar de fuga, porque de fato ele havia sido impulsivo. Talvez a tua intenção seja maravilhosa, mas não adianta você ser impulsivo. Por exemplo, quantos aqui são empresários, empreendedores? Sendo você um empresário, empreendedor, um homem de negócios, uma mulher de negócios, você sabe que o ofício que você ocupa exige assumir riscos, sim ou não? Sim. Agora a questão é, esses riscos assumidos devem ser baseados na impulsividade e na imprudência? Obviamente que não. Você pode levar a sua empresa à falência sendo impulsivo. Lembra do Will Smith no filme A Procura da Felicidade? Comprando uma série de máquinas revolucionárias que fariam dele rico. Levou ele à falência, à derrocata total pela sua impulsividade. Eu lembro uma ovelha muito querida da nossa igreja, que alguns anos atrás chegou para mim e falou: pastor, descobri um fundo de investimento que rende 12% ao mês. Eu olhei para ele e falei: chuta que é laço. Não existe isso. Mas ele estava motivado por uma intenção boa. Qual era a intenção boa dele? Oferecer à família dele mais conforto, crescer financeiramente. E isso não é pecado. Não é pecado crescer financeiramente, amém? Entretanto, intenção boa com método errado, aí então é pecado. E aí ele decidiu investir. De fato, em primeira mão, o investimento dele rendeu aquilo que havia sido prometido. Mas então ele tomou uma sábia decisão de refinanciar a casa dele, pegar todo o dinheiro e aplicar o investimento desse mesmo fundo. O que aconteceu? Era uma pirâmide. E uma pirâmide que chega ao fim como toda pirâmide. O resultado disso é que ele perdeu absolutamente tudo. O que eu quero que você perceba, meu irmão, minha irmã, é que impulsividade não vai te levar a lugar nenhum. Moisés, no calor da sua boa intenção, tomou atitudes imprudentes. E talvez você, no calor da sua emoção, está tomando atitudes imprudentes. Ah, vou deixar o meu trabalho para viver de aposta esportiva. Meu irmão, eu não estou falando como alguém que não quer ver você bem. Só estou te falando que isso não é um caminho de prosperidade.
Moisés, ainda que bem intencionado, a sua imprudência levou ele a uma aparente ruína, a uma aparente falência, ainda que momentânea. E isso leva-nos então ao deserto. Verso de número 15. De fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou em Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e o expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças, tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para o pai Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Olha o que está acontecendo aqui nesse texto. Moisés, bem intencionado, capacitado, competente, treinado, estava sendo preparado por Deus para ser esse grande líder. Foi impulsivo, imprudente, errou. Então Deus chama Moisés para a escola dele. Porque até então a escola de Moisés era apenas a escola de Faraó. E ainda que Faraó tivesse alguma coisa para ensinar a Moisés, o que Faraó tinha para ensinar a Moisés não tornaria Moisés um homem de Deus. Faraó não tinha a lição da humildade para ensinar a Moisés. Faraó não tinha a lição do serviço para ensinar a Moisés. Faraó não tinha a lição da compaixão para ensinar a Moisés. Agora Moisés é levado para o deserto para estudar na escola de Deus. De príncipe no Egito, Moisés se torna agora um simples pastor de rebanho no deserto. Agora, sabe o que é maravilhoso sobre a história de Moisés nessa altura do campeonato? É que ela serve de aplicação para a nossa vida de uma forma poderosa. Porque a grande verdade é que desertos não necessariamente são geográficos. Muitas vezes desertos são emocionais, espirituais, físicos. Muitas vezes o deserto ao qual estamos submetidos é a depressão, é a falência, é a crise familiar, é o conflito conjugal, é o filho, a filha que não vai tão bem. E quando nós estamos no deserto, normalmente, nós pensamos que Deus perdeu o controle das coisas. E eu preciso dizer para você que não, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. O deserto não pegou Deus de surpresa na tua história. Pelo contrário, é o caminho e a formação para que você seja aprovado. Porque no final das contas, mais do que ter o que podemos fazer, Deus quer nos ter íntegros, retos e santos na presença dEle. Mais do que o resultado do nosso trabalho, nós somos o próprio resultado do trabalho de Deus. Mais do que o fruto das nossas mãos, nós somos o fruto do Espírito Santo, para a glória de Deus. Deus tem mais compromisso com a tua santidade do que com o teu desempenho. Deus tem mais compromisso com o teu caráter do que com aquilo que você pode fazer. E por esse motivo, Deus conduz Moisés ao deserto. O deserto é um lugar de solidão, de escassez, de sequidão. No deserto, nós aprendemos que temos apenas a Deus.
somente a Ele. É Deus que manda pão do céu, é Deus que tira a água da rocha, é Deus que conduz o caminho, é Deus que nos ensina lições, é Deus que nos cura de doenças e enfermidades, é Deus que nos trata, nos restaura e nos leva em paz. Sempre é Deus no deserto. E sabe, muitas vezes envolvido com a megalópole egípcia, nós nos distraímos e pensamos que somos fortes, poderosos, maravilhosos, incríveis, mas Deus nos conduz ao deserto para nos ensinar lições que em nenhum outro lugar aprenderíamos. Quantos aqui querem ser homens e mulheres de Deus? Levanta sua mão. Aleluia. Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, se você quer ser um líder extraordinário, você precisa ser uma pessoa humilde. Ninguém suporta, ninguém consegue digerir uma liderança autoritária, altiva e arrogante. Se você quer liderar em nome de Deus, você vai precisar aprender a lição da humildade. Agora aqui a gente tem um sério problema, sabe qual? Nenhum de nós é humilde por natureza. E a humildade não é desenvolvida através do nosso esforço, que daí entra um outro problema. Nós não nos tornamos humildes quando de manhã acordamos, olhamos no espelho e dizemos: Deus, hoje eu vou ser humilde. Sabe como nos tornamos humildes? Sendo humilhados. A humilhação é o que produz humildade. E de uma forma extraordinária, Deus humilha o piá de apartamento Moisés, para que ele aprenda a lição da humildade. Deus esmaga Moisés, para que ele aprenda a lição da humildade. A azeitona não pode produzir azeite, a não ser que ela seja amassada. A uva não pode produzir suco, a não ser que ela seja amassada. Se eu e você queremos ter virtudes, nós vamos precisar ser amassados. E esse amasso que Deus quer gerar em nós, ele é produzido através desse ambiente espiritual de deserto, aonde lá somos esmagados e humilhados. E inclusive lá nós aprendemos inclusive que devemos agradecer os nossos inimigos, porque eles são usados por Deus para nos humilhar. No Egito, nós não aprendemos a lição da humildade. É no deserto que nós aprendemos. Na faculdade, ninguém aprende a ser humilde. É no deserto que aprende a humildade. Segunda lição que nós aprendemos no deserto é a lição da paciência. Moisés, na sua juventude, era impulsivo, queria ter o domínio do tempo, mas agora no deserto, Moisés aprende que o tempo pertence ao Senhor, e ele não pode apressar Deus, porque Deus nunca está atrasado. Ele não pode acelerar o tempo de Deus, porque o relógio de Deus nunca está atrasado. No deserto, Moisés aprende a paciência. Paciência tal que ele não aprendia lá no Egito. No Egito, Moisés estalava o dedo e dizia: traz um todinho para mim. E o todinho estava na mesa. Agora no deserto, ele vai ter que criar uma cabra. A cabra vai ter que crescer. Ele vai ter que ordenhar a cabra para sair leite de cabra, para talvez ele fazer alguma coisa tipo todinho. O Egito não ensinou lições da paciência que somente o deserto ensina. Moisés, no Egito, não aprendeu o serviço. No Egito, o sistema de liderança de Faraó era do ser servido e não do servir. Muitos de nós queremos ser líderes, e glória a Deus por isso. Mas deixa eu lhe perguntar e lhe questionar: você quer ser líder para mandar nos outros ou para servir aos outros?
Ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, ser um líder extraordinário, é ser servo como Jesus foi. Você é uma cabeleireira? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você quer entupir as tuas clientes de produtos inúteis para ganhar mais dinheiro? Ou de fato quer resolver o problema caótico do cabelo das clientes? Você é gerente de conta em um banco? A tua postura é de servo? Ou de alguém que quer intocar um monte de produto inútil para uns velhinhos que não conseguem pensar muito? E ganhar dinheiro em cima deles? Você é empresário? Você está disposto a colocar a mão na arada e servir junto com aqueles que estão debaixo da tua liderança? O que eu quero dizer é que se você pensa que liderança bíblica é ser servido, você não entendeu nada da escola de Deus ainda. Na escola de Deus nós aprendemos que o maior é o menor, o líder é aquele que serve. E com isso, obviamente, eu não estou dizendo que você não deva ter privilégios por liderar. O que eu estou dizendo é que ainda que você tenha privilégios, você precisa aprender a lição do serviço. E isso se aprende no deserto. No deserto, Moisés aprendeu a depender de Deus. Somente Deus podia cuidar de Moisés no deserto. Deus usa o tempo de deserto para moldar os seus líderes. E talvez você pense, pastor, mas eu sou a única pessoa no mundo que está passando por um deserto terrível. Davi foi para o deserto. Elias foi para o deserto. João Batista foi para o deserto. Paulo foi para o deserto. Quer mais? Jesus foi para o deserto. Quem dirá eu e você? Nós precisamos de boas doses de deserto para aprendermos a ter o caráter de Cristo. Nós precisamos de boas doses de dores e sofrimentos para que sejamos homens melhores e mulheres melhores. Precisamos ser esmagados para que tenhamos o caráter aprovado. E foi exatamente isso que Moisés foi aprender no deserto. Moisés foi aprender no deserto as verdadeiras lições que o fariam o grande homem de Deus que posteriormente ele se tornou. Por fim, se você está com a sua Bíblia, olhe para o verso 23 do capítulo 2 ainda. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Olha que coisa poderosa. Moisés, aos 40 anos, acha e acredita que ele amava o povo de Deus mais do que o Deus do povo. Moisés acredita que ele é o grande libertador do povo. Mas o que o texto demonstra de maneira muito clara é que muito antes de Moisés nascer, Deus já olhava com misericórdia sobre o seu povo. O que eu quero dizer com isso, sabe o que é? É que muito antes de você ser um grande líder, um grande homem de Deus, um grande pai, uma grande mãe, muito antes disso, Deus já olhava com misericórdia para as pessoas que estariam ao nosso redor, e por isso Ele nos salvou, e por isso Ele está tratando cada um de nós, e por isso Ele está nos edificando, porque no fim das contas, não é sobre a nossa história, mas é sobre a história de Deus. Moisés não era protagonista de Êxodo, o protagonista de Êxodo é Deus. Moisés não é o maior misericordioso do povo hebreu. O maior misericordioso do povo hebreu, aquele que tem mais misericórdia pelo povo hebreu, era o próprio Deus. O que eu quero dizer é que de alguma forma aquelas pessoas em que Deus vai te usar para tocar na sua história,
Muito antes de você amá-las, Deus já amava. Muito antes de você se importar com elas, Deus já se importava. Na verdade, Deus se importava com ela conforme o texto de Salmos diz, desde o ventre da mãe de cada um de nós, Deus já se importava conosco. O que nós percebemos aqui, é que Moisés está aprendendo uma lição preciosa que eu e você precisamos aprender. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos a Coca-Cola do deserto. Nós não somos aquele último pedaço de bolo de morango com leite, ninho, maravilhoso, da São José, aleluia. Nós não somos. Sabe, nós não somos protagonistas. Nós somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo na história. Com os dons, talentos, chamados que Deus tem nos dado. Seja você um jogador de futebol, seja você uma professora, seja você um pedagogo, seja você uma mulher que cuida da sua casa, um homem empresário, enfim. Nós não somos protagonistas, o protagonista da história é Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro e o último. Moisés está aprendendo que não era sobre ele, é sobre Deus. Moisés passa 40 anos no Egito, pensando que era alguém. Passa 40 anos no deserto, descobrindo que era ninguém. E depois passa 40 anos libertando o povo hebreu do Egito, descobrindo que Deus pode fazer com ninguém. O que eu quero dizer para você é que Deus nos ama. Deus se importa conosco. A nossa igreja está aqui não é por causa de mim, não. É por causa das 320 pessoas que vão se batizar domingo que vem. Nós estamos plantando igreja não é por causa de nós, é por causa daquelas pessoas ao qual Deus tem amado, estendido a mão através de nós. Moisés precisou aprender que a história não é dele, a história é de Deus. Bem como não é sobre a sua história, é sobre a história de Deus através da sua vida. Eu e você somos apenas uma frase desse grande livro que Deus está escrevendo ao longo da história. A pior armadilha de um líder é pensar que as coisas são sobre ele. E com isso eu não estou falando sobre líderes da igreja apenas. Empresário, tua empresa não é sobre você. É sobre as dezenas, talvez centenas de famílias que são sustentadas através de você. Você é um corretor de seguros. Não é sobre teu dinheiro. Quem aqui de alguma forma já bateu o carro foi roubado, teve um problema em casa, teve que recorrer ao seguro e ganhou a indenização do seguro? Quem? Levanta sua mão. Olha só que coisa maravilhosa, corretores de seguro. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês serviram famílias em um momento de desespero. Precisamos mudar a nossa mentalidade, a maneira como enxergamos aquilo que fazemos. Porque não é sobre nós, é sobre a história de Deus. Assim sendo, eu quero fazer algumas aplicações finais. Primeiro, o tempo é de Deus. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, o tempo é de Deus. Muitas vezes, tomado de ímpeto, nós queremos apressar as coisas. E eu digo por mim mesmo. Quantas vezes eu já me peguei pensando como Deus tem sido bom com a nossa igreja. Quantas histórias, coisas maravilhosas que Deus tem feito através de nós. Entretanto, como pastor, volta e meia eu me pego pensando, nós chegamos longe, mas nós poderíamos ter chegado muito mais longe. Eu não sabia que eu encontraria tanta gente mau caráter ao longo do ministério. Eu não sabia que eu encontraria tanta gente mal intencionada ao longo do ministério. Não fazia ideia. E quando eu me pego pensando dessa forma,
aquilo que eu ouço de Deus, sabe o que é? Não é o teu tempo, é o meu tempo. Não é a tua igreja, é a minha igreja. Sou eu que estou escrevendo essa história. Por isso, aprenda a descansar no tempo de Deus. Aprenda a viver o tempo de Deus. Segunda aplicação: Deus usa o deserto para preparar o seu povo. Está difícil, meu irmão? Está difícil, minha irmã? Deus não se esqueceu de você. E Ele está te preparando para Nova Jerusalém. Ele não está te preparando para o próximo ano. Ele está te preparando para a eternidade. E muito mais do que ter conquistas e sucessos nessa vida, o que Deus quer que você tenha é sucesso para a eternidade. E se para isso tivermos que sofrer um pouco mais, que soframos. Se para isso tivermos que ser um pouco mais esmagado, que sejamos. Se tem mais um pouco de suco nesse limão, que façamos mais limonada. Porque no final das contas, é sobre uma transformação eterna. E não sobre algumas conquistas transitórias e passageiras. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que proveito há diplomas? De que proveito há conquistas? De que proveito há riquezas? Se o nosso caráter é corrompido e a nossa vida não se assemelha a Cristo. Terceiro, Deus não esquece as suas promessas. Olha para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa: Deus não se esqueceu de você. Eu sei. Volta e meia você se depara pensando: por que, Deus? Por quê? Deus não se esqueceu de você, como Deus não esqueceu de Moisés lá em Midian. E no tempo devido, Deus traz Moisés novamente, para que então exerça o ministério ao qual ele foi chamado para exercer. Deus não se esqueceu de você. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não é homem nem filho de homem para que minta ou se arrependa daquilo que disse. Aquilo que Ele disse que faria, Ele fará, sem decréscimos e sem acréscimos. No tempo de Deus, Ele fará. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E diante disso, eu quero orar em duas direções com você. Primeiro delas é: Deus olhou o clamor do seu povo. Um povo que nem conhecia o Deus de Israel, mas ainda assim era alvo da compaixão de Deus. Talvez você que está aqui ou acompanhando essa transmissão esteja vivendo nesse lugar de clamor do tipo: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais esse vazio. Deus, eu não aguento mais viver sem esperança. Deus, eu não suporto mais não ter fé, ter alegria na vida, ter paz no coração. Deus ouve o clamor daqueles que clamam. Deus ouve o gemido daqueles que sofrem. E eu creio de verdade que Deus trouxe aqui essa noite alguns homens e mulheres, não apenas para ouvir uma palavra legal, poderem participar de um culto agradável, mas Deus trouxe aqui alguns homens e mulheres para salvá-los e resgatá-los, como se dizendo: eu não esqueci de você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você não tem uma vida com Deus, talvez você seja até uma pessoa que tem fé, mas uma fé vazia, porque no fundo essa fé não te transformou, essa fé não te dá alegria, essa fé não te dá esperança, essa fé não te dá paz.
Se você não vive uma vida pessoal de relacionamento com Deus, eu creio que Deus te trouxe até aqui para mudar completamente a tua história nessa noite, para mudar o curso da tua história, para te resgatar, te salvar, te dar uma nova vida, te transbordar de alegria, da paz que só Ele pode dar. Por isso, se você não tem uma vida com Deus, mas no íntimo do seu coração você anseia e deseja conhecer a Deus, anseia e reconhece que precisa de Deus, se você é essa pessoa, aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero lhe convidar a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus. Jesus está aqui e Ele te ouve. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar, diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso de Ti. Eu confesso que não tenho vivido uma vida temendo ao Senhor e amando a Ti. Deus, me perdoa por até aqui ignorar aquele que é o motivo da minha vida. Jesus, eu creio que Tu me ama, e em Teu amor existe salvação para mim. Por isso, Jesus, eu me entrego a Ti. Transforma a minha história, muda meu coração, me dá uma nova vida, Jesus. Eu reconheço que Tu és o único Senhor, e por isso a Ti eu me submeto. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, Deus está fazendo algo em sua vida. Eu quero muito orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus te trouxe até aqui para mudar a sua história. Você que levantou sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, fique em pé nesse momento. Nós vamos orar por você. Cremos que Deus está fazendo algo poderoso, extraordinário na sua vida, e queremos muito orar por você. Se você fez essa oração e está acompanhando essa transmissão, eu quero lhe convidar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por sua vida também. Quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a abraçá-los e a nos ajudar em oração pela vida deles. Você que está sentado, junte-se a nós em oração. Deus está se movendo em nosso meio. A palavra fala que ninguém vai a Deus se Deus mesmo não o trouxer. De alguma maneira Deus tem aproximado, quebrantado o coração de cada uma dessas pessoas. Vamos orar a Jesus. Jesus, nós te bendizemos, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus Pai se não for por meio de Ti, Jesus. Nós Te exaltamos e glorificamos, porque de alguma forma o Senhor tem plantado fé no coração dessas pessoas, e essa fé germinará e dará o fruto no tempo devido. Por isso a nossa oração, Senhor, é: consolide a fé dessas pessoas nessa noite. Derrama o Teu Espírito sobre eles, Senhor. Dê a eles da alegria, da paz que excede a todo entendimento. Transforme a história deles a partir daqui. E como igreja nós celebramos, os acolhemos no nosso meio como parte da nossa família na fé, porque cremos, ó Pai, que o Senhor tem resgatado e salvado eles com um propósito glorioso e eterno. Oramos por eles em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Você pode fazer uma festa, dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia,
Glória a Deus. Pode tomar seu assento novamente. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. Eu quero lhe convidar, assim que acabar o culto, daqui a pouco, a junto com aquelas pessoas que estão visitando a gente pela primeira vez, a ir até o nosso lounge. Nós queremos conversar com você de forma breve e te ajudar a começar essa caminhada com Jesus, que cremos que Deus tem iniciado na tua vida. Amém? Mas eu também não poderia deixar de orar por aqueles que, ouvindo essa mensagem, perceberam que estão em um deserto emocional, deserto familiar, deserto financeiro, um deserto espiritual, um deserto ministerial. Deixa eu falar para você, esses últimos meses para mim como pastor tem sido um tempo de deserto, onde Deus tem tratado, guardado meu coração, me treinado e me capacitado. E eu digo isso para compartilhar a mesma fé e a mesma esperança que você deve ter. O deserto não é o fim. O deserto é a escola de Deus para forjar o nosso caráter. Se você tem atravessado um tempo de deserto, levanta sua mão no seu lugar. Quero orar por você. Se você puder, você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida nesse momento. Nós cremos que Deus ampara o seu povo. E ainda que passemos por adversidades, o Senhor não nos abandona. Ele é fiel para guardar, para prover, para cuidar, para proteger, para sustentar o seu povo. E nessa noite, como igreja, nós vamos clamar a presença do Senhor sobre a sua vida. Para que, se for da graça e da misericórdia de Deus, encerrar esse processo de deserto, que assim seja. Mas se de alguma forma Deus tem algo ainda para fazer no teu coração, que Ele te sustente nesses dias. Eu quero convidar os líderes, apacentadores, discipuladores, supervisores, pastores, pessoal da base pessoal, para vir aqui me ajudar em oração pela vida de cada uma dessas pessoas. Se quiser subir aqui pelo palco, os pastores, supervisores podem subir para ter mais acesso. E nós vamos orar ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé, clamar ao Senhor junto conosco, pela vida de cada um desses irmãos, pedindo ao Senhor fortalecimento, graça, misericórdia, sustento, em meio às provações e privações que eles têm vivido. Estenda suas mãos para cá, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, Tu és Deus presente. Emanuel, Tu és Deus conosco. O Senhor não nos abandona. Nós sabemos disso. O Senhor não nos abandona em meio a dor e sofrimento. No lugar de escassez, o Senhor faz água sair da rocha. No lugar de fome, o Senhor faz pão descer do céu. No lugar da adversidade, o Senhor abre o mar vermelho. No lugar de conflito e guerra, o Senhor abre o rio Jordão. Senhor, nós clamamos a Ti, sustenta e ampara o Seu povo, Senhor. Encha-os de ânimo, reabasteça-os de fé. Venha sobre eles, ó Pai, como uma coluna de fogo durante a noite, como uma nuvem durante o dia, direcionando-os, conduzindo-os, sustentando-os, ó Pai, em meio à dor. Nós clamamos a Ti, ó Pai, por aqueles que têm passado por um deserto emocional. Espírito Santo, traga esperança àqueles que estão passando por depressão, burnout. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, traga ânimo, encorajamento para aqueles que têm diagnósticos de dor, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, ampara o Seu povo, Senhor, sustenta o Seu povo,
Estenda a sua mão graciosa, poderosa sobre cada um dos seus filhos, Senhor. Alcance-os em meio às dores deles, Senhor. E que nesse lugar de trato do Senhor, o Senhor possa erguê-los como homens e mulheres tementes a Ti. Espírito Santo, forja a fé, forja a esperança, forja o caráter de cada um deles, Senhor. Que eles possam aprender a ouvir os Teus não, Senhor, e mesmo assim confiar em Ti. Que eles possam aprender, Senhor, a ouvir, Senhor, aquilo que não querem ouvir, e ainda assim descansarem na Tua soberania. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, encha cada um dos Teus filhos e filhas com Teu Espírito, Senhor. Encha-os da Tua esperança, encha-os de promessas, encha-os de ânimo, Senhor. Guarde suas casas, famílias, Senhor. Proteja-os, ó Pai, em meio às crises. Senhor, se for da Tua vontade, ainda hoje, que seja o fim desse tempo de sofrimento e dor. Se for da Tua vontade, Senhor, que ainda hoje seja o fim dessa estação de dor. Mas se porventura o Senhor ainda tem mais lições para nos ensinar, nós nos submetemos a Ti, nos submetemos ao Teu pastoreio, nos submetemos à Tua vontade. Espírito Santo de Deus, guarda o Seu povo, Senhor. Livra-os de todo mal. Livra-os em meio às tentações. Alcance-os com a Tua graça e misericórdia. Desenvolva neles um caráter aprovado. Que no deserto eles possam aprender a lamentar diante do Senhor. E ao mesmo tempo guardar a esperança viva no Senhor. Alcance cada um dos Seus filhos e filhas, Senhor. Estenda suas mãos como recebendo. Deixa eu orar por sua vida. Deus, nós Te louvamos por sermos igreja. Te louvamos por sermos o Teu povo. Obrigado, Pai, por nos amar. Obrigado, Pai, por nos chamar desde o Egito até o deserto, para nos falar de amor, para nos ensinar a amar. Jesus, nós somos Tuas ovelhas, nos submetemos ao bom pastor. Conduz a nossa história conforme a Tua história. Nós nos lançamos aos Teus pés, Jesus, e como cantamos essa noite, que diminuamos para que Tu cresças, que sejamos humilhados para que Tu sejas exaltado, que sejamos o último para que Tu sejas o primeiro, porque a Ti pertence toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Pai, que Teu amor esteja sobre nós. Jesus, que a Tua graça nos acompanhe. Espírito Santo, que a Tua presença nos guie e nos proteja por onde formos. Nós amamos a Ti e oramos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Deseja a eles uma semana extraordinária. Diga a eles: o deserto é a escola de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.